Gente querida da comunidade Paz e Bem, estamos hoje aqui nesta terça-feira, dia 20 de agosto de 2024, e vamos falar sobre um tema muito especial neste programa Paisagens de número 57. Trata-se das experiências ápice, segundo Abraham Maslow, que é um grande estudioso da área da psicologia e que escreveu este livro aqui, que eu quero falar sobre ele, né? Sobre essas experiências ápice ou experiências cume que ocorrem na vida das pessoas em situações particulares. Muito interessante esse livro do Abraham Maslow, Religiões, Valores e Experiências Cume. Foi publicado em Barcelona em 2013. Infelizmente, não saiu publicado em português. Este autor, ele nasceu em Nova York em 1908 e faleceu em 1970. Não é tão conhecido assim, a não ser mais na área da psicologia, né? Mas eu queria trazer aqui para vocês essas reflexões, porque foi muito importante, no meu caso, entrar em contato com o pensamento dele para entender, inclusive, coisas que aconteciam comigo, né? Então, é um dos nomes importantes esse autor, Maslow, da psicologia humanista e da psicologia transpessoal. Ele foi professor no Brooklyn College e na Western Behavioral Institute. Desenvolveu ao longo da vida reflexões bem significativas em torno da temática da pirâmide da necessidade, ou seja, uma teoria que se deleita ou que se dedica ao estudo das motivações humanas e da fé na tendência inata das pessoas em tirar o maior partido possível de seus próprios talentos e possibilidades. Algo que tem profundamente a ver com a autorrealização. O livro apresentado foi publicado originalmente em inglês em 1964. Mostro de novo ele aqui, né? 1964 e traduzido em diversas línguas, né? Interessante na reflexão desse autor a presença do teólogo Paul Tillich na base de suas reflexões que envolvem o tema da fé, em particular da experiência de Deus como experiência da profundidade. Aliás, lembrando aqui o grande livro de Paul Tillich, sua Teologia Sistemática, né, que foi publicada aqui no Brasil pela Sinodal de São Leopoldo. Paul Tillich falava dessa ideia do mistério que habita na profundidade de nosso ser. Chegava mesmo a dizer, Tillich, que se a pessoa não gostasse do nome Deus, tivesse dificuldade com esse nome,
que então pudesse falar das coisas profundas da sua vida, daquilo que toca de forma fundamental o seu ser. E essas pessoas que vivem a experiência da profundidade, segundo Tillich, vivem a experiência de Deus. Então, Tillich também está na base dessa reflexão do Maslow, que nós vamos ver em seguida. Para Maslow, as questões religiosas relacionam-se com as preocupações últimas. Aliás, esse termo, preocupação última, vem de Paul Tillich. Então, as questões religiosas relacionam-se com as preocupações últimas, intensas e profundas que marcam a psicologia profunda de qualquer pessoa. Maslow sublinha a importância daqueles que vivem a dimensão religiosa em profundidade, que se mostram mais capazes de uma experiência holística e integradora. Mas sublinha que essa experiência não tem necessariamente a que ver com a integração nas experiências religiosas estabelecidas, mas tem a ver com a captação da profundidade do mundo interior, com o resgate de valores que se mostram essenciais. Ele faz uma importante distinção entre a mística individual e a perspectiva legalista e organizativa presente nas religiões. Fundamental para ele é a definição do que chamou de experiência ápice ou experiência cume. Peak experience. Trata-se de uma experiência de pico, de intensidade única, estremecedora, como se fosse uma pequena morte. Trata-se de uma experiência que pode acontecer com qualquer um. E em muitas passagens da nossa vida, podemos viver vislumbres provisórios disso, enquanto outras pessoas singulares podem permanecer acesas para essa elevada faceta da consciência unitiva. É algo que requer do buscador tempo, trabalho, disciplina, estudo e compromisso. São experiências fortes que podem acontecer motivadas por experiências pessoais das pessoas em situações complicadas, difíceis da vida, como, por exemplo, doenças determinadas que provocam uma situação de viver à margem, né? na beira da passagem. Então essas pessoas são provocadas a viver essas experiências limites, né? Interessante essa imagem, né? Pode ser uma experiência estremecedora, como se fosse uma pequena morte. Essa experiência pode ocorrer com qualquer um,
E como eu disse, né? E nós podemos, em situações concretas, ter vislumbres do que isso significa. Aqueles que vivem uma similar experiência são capazes de perceber no universo uma bonita dimensão de totalidade unificadora, integradora. São igualmente pessoas que se sentem mais desapegadas, livres, tendo um potencial singular para perceber a relação íntima que vincula o sujeito com o mundo, com as coisas, com as espécies, né? Para além das dicotomias empobrecedoras. A experiência ápice, como lembra Maslow, favorece ao que a vivencia um olhar mais elevado sobre a dinâmica da realidade. Você é capaz de ir além da consciência real, como diz Lucien Goldman, e captar a consciência possível, que rompe com a forma comum das pessoas verem o mundo. Você é capaz de perceber aspectos novidadeiros. Por isso que quem vive essa experiência tem que ter o cuidado, a delicadeza de, quando expressa suas opiniões, né, perceber que nem sempre aqueles que convivem com ele são capazes de alcançar a dimensão daquilo que falam, porque não partilham da mesma intensidade da experiência. Em suas reflexões, Maslow mostrou com pertinência que os valores espirituais têm uma valência natural, não sendo absolutamente propriedade exclusiva das igrejas organizadas. Tais valores não requerem necessariamente conceitos sobrenaturais, podendo ocorrer com base na experiência do cotidiano da vida, onde se irradiam valores de nobreza que possibilitam uma vida reta, de pureza, de bondade e de justiça. O autor foi também pioneiro e talvez precursor de uma mística do cotidiano que eu tanto trabalho nas minhas reflexões. Uma mística que resgata essa dimensão terrenal da espiritualidade. Né? Dimensão terrenal da espiritualidade. Por exemplo, tão trabalhada como místicos Thomas Merton, Raymond Panicard, né? E de forma secular também André Comte-Sponville. Né? É algo que pode ocorrer com qualquer um e que está afirmado em acontecimentos subjetivos, uma experiência que ocorre também sem referências a princípios alheios à natureza ou à natureza humana. Maslow foi pioneiro também na busca de uma percepção mais ampla da ciência, capaz de envolver em seu bojo questões religiosas básicas ligadas à experiência da profundidade. Assim como faz uma contundente crítica às visões religiosas institucionais que se apegam exclusivamente a fundamentos sobrenaturais, deixando à margem experiências da natureza humana. Volta igualmente sua crítica, Maslow,
sua crítica implacável contra a ciência dogmática, contra a ciência positivista, que exclui de seu campo investigativo as experiências transcendentes. Em sua visão, um dos aspectos mais irritantes da ciência positivista é seu excesso de confiança, ou melhor, sua falta de humildade. Os assim chamados cientistas puros, segundo Maslow, pecam pela arrogância, sentindo-se demasiadamente seguros, carecendo da humildade necessária para perceber dimensões do ilimitado. Ilimitado. Em suas argumentações pertinentes, Maslow dedica-se à reflexão sobre a experiência religiosa básica. Faz uma distinção entre o profeta e o tipo puro do legalista eclesiástico. Sublinha que nem todos os religiosos deixam-se habitar pelas experiências ápice, permanecendo satisfeitos e protegidos pelo mundo tranquilo da estabilidade. Preferem estar sempre garantidos pela experiência controlada, que é aquilo que Maslow designou como experiência de não ápice. Não só preferem manter-se garantidos, como reagem criticamente aos que buscam ousar em experiências singulares. Maslow entende que a maior parte da linguagem utilizada pela teologia e pela religião ao longo da história e no mundo inteiro constitui um esforço mais ou menos vão de transmitir mediante palavras, fórmulas comunicáveis, rituais e cerimônias simbólicas a experiência mística do profeta original. São autoridades que acabam desclassificando como heréticas ou como heréticos aqueles que ousam para além dos limites proclamados. Maslow sublinha que as experiências ápice, com sua dinâmica de iluminação, desempenhou um papel importante na história das religiões. Reconheceu também que tais experiências foram propiciadas por drogas psicodélicas, em especial o LSD e a psilocibina. Foram drogas que favoreceram alguma possibilidade de controle no reino das experiências ápice. O autor chega, inclusive, a afirmar, com base em Jung, que em casos específicos, a inserção em estruturas organizadas acaba por constituir um empecilho para experiências mais puras no campo do profundamente religioso. Pontua que a experiência transcendente parece atuar com mais frequência naqueles que rechaçaram a religião herdada. Aquele que conseguiu viver momentos de experiências ápice são capazes de desocultar a beleza que existe no mundo, mas igualmente, em certa medida, reconhecer a presença do mal no mundo, de certa forma reconciliar-se com ele, saber lidar com ele. Isso é mais difícil ainda de perceber. Não se trata de uma defesa do mal, mas de um reconhecimento de sua presença no tempo e nas pessoas, como, por exemplo, mostrou tão bem Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. O autor, Maslow, indica que aqueles que passam pela experiência ápice
são capazes de reconhecer o lugar que o mal ocupa na totalidade, como um traço que pertence ao aqui inevitável, necessário dos que estão no tempo. Então aqui, gente, nessa terça-feira particular, invernal, mais um programa Paisagem, trabalhando com um autor que talvez poucos conheçam, mas que eu, pelo menos, na minha experiência pessoal, encontrei, foi importante para entender certas coisas que se dão também do meu pensamento. Então agradeço de coração a todas e todos que estão me ouvindo, né? E todos que vão ouvir, já que o programa fica gravado, né? E de forma muito especial ao Felipe Albani, que cuida da parte técnica da programação. Um abraço carinhoso, paz e bem.